Fala, meu lindo, minha linda. É o final da série Vida. E eu vou ficar com saudade de vocês. Eu vou ficar com saudade. Pensa um povo bonito que veio pra gravação. Eu nunca vi. Esse é um povo chique, com cara de rico. Todo... Nossa, chorei meia lágrima. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter gravado essa série. Que Deus abençoe todos vocês. E para você que está assistindo essa mensagem, meu lindo, minha linda, nunca é o fim. Sempre tem coisa nova vindo. Provavelmente nesse exato momento deve ter uma mensagem sendo gravada, uma série nova chegando. Porque toda segunda-feira sempre tem uma palavra aqui no canal sem falhar há 4 anos. Então, lindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha e vai, e tome. Porque o nosso desejo é que a mensagem chegue mais longe. E quanto mais longe, melhor. Separa esse tempo para você. Elimina distrações e vamos para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 17. É o nosso partido, nosso norte, nossa partida. Eu fiz uma pergunta antes de começar essa gravação aqui. Eu perguntei quantos em algum determinado momento da vida se sentem inseguros. Engraçado, todo mundo levantou a mão. Eu falo isso porque normalmente quem se sente inseguro pensa que é sozinho, e que só ele é inseguro e todo mundo é corajoso, e parece que a insegurança paira sobre ele. Então deixa eu falar uma coisa para você: todo mundo se sente inseguro em algum momento. Eu me sinto inseguro várias vezes. Tem coisas que eu olho e digo: não, isso aqui é grande demais, não é para mim, não vai dar certo, não consigo, é maior, não dá. E isso é a rotina. A rotina nossa não é curar, é tratar. Porque sempre tem um desafio maior chegando, sempre tem uma coisa maior. E quando Deus me deu essa palavra, me deu por algumas vezes que eu ouvi algumas coisas, como frases: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou desistir. E talvez você não sabe, mas tem pessoas que não desistem só dos projetos. Tem gente que desiste de viver. Tem gente que tira a própria vida, por exemplo. Tem palavras que eu recebo, testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu estava prestes a suicidar e uma palavra sua recobrou o meu ânimo. E aí eu sei que eu sou o mensageiro, e o que habita o poder é a mensagem, que não é minha, é dele. Mas entendo que o Evangelho tem poder para dar confiança, para renovar a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. E aí eu amo um texto e quero compartilhar com você uma grande treta da Bíblia. Porque na verdade algumas coisas são tão pedagógicas e didáticas que a gente tinha que ler todos os dias para não esquecer. Esse é um daqueles textos que conta uma história que eu conto para os meus filhos quase todo dia. 1 Samuel, capítulo 17, diz: ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. Estavam reunidos em um Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azecá, em Efes-damim. É um monte de informação boa que você nunca pode esquecer. Efes-damim, Socó, não se esqueça. Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, Israel estava de pé em um monte no outro lado. É tipo Game of Thrones. Para quem não lê Bíblia, só vê série. Reino contra reino, exército, soldado. Eu não assisti Game of Thrones, mas acho que é isso, né? Muita guerra. Estou falando sério, não assisti porque é muito caro. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados, isso é 3 metros e alguma coisa. Eu só quero que você entenda o seguinte, ó. Tem uma guerra acontecendo, e tem um cara que é o cara, teve um campeonato no lado de lá, e esse cara venceu. E ele é sinistro, irmão. Ele é um gigante. O nome dele é Golias. Uau! Aí você constrói uma história como essa, e a pergunta é: quem do lado de cá vai ir para cima do cara do lado de lá?
Entendeu? A notícia é: teve um campeonato lá, uma Olimpíada do Mal, e um homem chamado Golias venceu. Quem ele bateu, matou, ninguém sabe, mas o cabra é bruto, tem 3 metros e tanto. E esse cabra, irmão, vem para o meio do acampamento e chama o exército de Israel e diz: manda um homem de vocês contra mim. Manda. Eu quero um corajoso, um cabra corajoso. Manda, que eu estou preparado, eu vou dar-lhe um pau. E aí o exército de Israel está tudo assim, ó. Alguém vai? Aí, pessoal, não, irmão, o cara é um gigante, ué. Só se nós subimos na canguta do outro. Ninguém foi. Porque nós temos muito problema de enfrentar coisas que se sobrepõem àquilo que nós pensamos que somos. A imagem que nós construímos sobre nós está muito conectada à forma que nós somos criados pelos nossos pais. Eu tenho 3 filhos e eu sempre aconselho quem é amigo nosso, próximo, que eu posso falar sobre, que é para empoderar os filhos, sabe? A olhar para os filhos e dizer: você é bom, cara. Você é atentado. Meu filho agora está fazendo judô. Irmão, tem uns meninos que são maiores que ele. A minha vontade é entrar assim e derrubar os meninos. Mas eu não posso fazer pelo meu filho. Eu tenho que ensinar ele a ter coragem de fazer por ele. Então eu falo: mano, tu é atentado, hein, filho? Aí eu chego em casa com ele e falo: filho, mostra pro pai como é que tu faz. E aí ele me pega, caiu para trás e fala: que é isso, hein? Tá comendo o quê? Tá mais forte que o pai? E aí ele senta para comer. Eu falo: come arroz e feijão, pai, porque no judô tu vai arregaçar. Aí ele: pai, comer carninha, pai, come carninha, que fica forte. E aí ele é muito disciplinado, ele come a carninha e ele vai. E aí agora eu tô vendo um vídeo dele, agora hoje, e o menino derrubou ele e ele levantou e pô, virou o menino e derrubou também. E eu falei: eita, vou pegar essa parte que ele derrubou, vou mostrar para ele 20 vezes. Aqui, filho, ó, isso é você. Se você quiser muito, você consegue. Mas a gente, talvez, grande parte de nós não fomos criados assim. Nós fomos criados a ter medo de tudo, fomos desestimulados, fomos chamados de burro. Entende? Às vezes nós lidamos com uma geração extremamente insegura, porque foi construído de maneira insegura a identidade dele. Ele não sabe quem ele é, ele não conhece o Deus que ele serve. Porque se conhecesse o Deus que ele serve, irmão, esse cara era imparável. Então ele tem medo de tudo, ele não aceita desafio. Ele olha para o gigante e diz: o que é isso? Esse gigante vai me matar. Ele nunca entra em competição, ele não entra na guerra, porque ele já foi construído para aprender que ele é menor, e se ele é menor ele não consegue. É isso. As nossas inseguranças estão conectadas à forma que fomos gerados, a nossa identidade, quem nós pensamos que somos, como fomos acreditados em, sabe? Está aqui, está enraizado na gente, sabe? Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de tanta coisa, tem medo de sair de casa, tem tanta fobia hoje que você tem medo, só Jesus, irmão. Já viu? Hoje tem medo de tudo, fobia de tudo, porque são inseguranças que são geradas às vezes por traumas, e a pessoa vai alimentando aquilo, ela não vence, ela não, porque ela aqui dentro está confuso. E como eu recebo muito isso, eu precisava de uma palavra, porque a palavra, ela é manual, resposta para todas as perguntas, inclusive para aquelas que ainda não nasceram no nosso coração. E aí eu estou nesse texto que eu amo, e eu conto para meus filhos, como eu disse várias vezes, meus filhos falam a história perfeita. E aí eu estou aqui, e aí eu olho para um garotinho chamado Davi. E isso para mim é maravilhoso, porque ele vai remontar agora todas as mensagens anteriores. Lembra do que falamos? A dor de crescer, enfrentar o deserto e os processos para poder chegar. Lembra? Lá atrás, lembra sobre a nossa vida espiritual em dia? Agora recobra comigo face a face, passo a passo. Se você tem uma vida espiritual saudável, se você respeita os processos e aceita a dor do crescimento, em algum momento você vai se ver na frente de um gigante. Não tem o que fazer. É muito doido isso. Para mim
mim algumas coisas são muito vivas. Então agora eu começo a olhar para o Davizinho e encontrar onde está ele em cada parte da mensagem que foi falada até então. E aí a primeira é a vida com Deus. Davi era um menino cheio de Deus. Davi era um menino que Deus chamou de o menino segundo o coração dele. Que isso? Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, a Bíblia diz que foram colocados em ordem os mais bonitos, os mais elegantes, os que tinham cara de rei, um a um atrás do outro. E aí o Samuca olhou para o primeiro Abinadab e disse: é ele. E Deus falou: não estou olhando para a aparência, estou olhando para a essência. A gente acredita muito naquilo que vemos fora, mas eu amo aquelas pessoas que você olha por fora não dá nada, mas por dentro mora um guerreiro, alguém cheio de Deus, corajoso, pau para toda obra, entra na batalha, compra a briga. Já viu aquele baixinho bravo que tem, irmão? Bom de briga? É tipo isso. Aí Deus diz para Samuel: Samuel, eu não estou procurando aparência não, passa todos os filhos, passam os 7. E aí Samuel diz para Jessé: Jessé, está faltando um, não está? Tem algum filho que teu não está aqui? Ele diz: não, tem um que não está, porque está trabalhando, cuidando das ovelhas. Aí ele diz: então manda buscar. E aí foram buscar o Davizinho. Davizinho está onde? Cuidando das ovelhas, vivendo o processo. Processos são aqueles que a gente vive e às vezes ninguém sabe, ninguém vê, ninguém contempla. Ninguém tem tempo para cuidar, porque isso não vira notícia, não sai no Instagram, não vira publicidade. Processo, é secreto às vezes. E esse é um negócio de quem vê alguém derrubando um gigante pensando que ele nasceu naquele campo de batalha e apareceu do nada. Não. Ele teve processos que nunca ninguém viu, porque quando respeita processo, entendeu? Bom, o Davizinho estava lá no campo. A Bíblia diz que ele já tinha matado o urso, o leão, o pau já tinha quebrado naquele campo. E ele não era um pastor normal, ele era um pastor zica. O ovelhinho olhava para ele e falava assim: nossa, Davi, nós te amamos, tu é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que ele comprava a briga das ovelhinhas. O leão foi, matou o leão, o urso foi, ele pau no urso que não sabia do leão. E aí um dia chamaram ele para casa. E ele chegou em casa e falou: pai, o que está acontecendo? O Samuel está aí, diz que vai ungir o próximo rei de Israel. Parece que o rei de Davi falou assim: tá, mas Abinadab? Não, filho, foi todo mundo, está faltando alguém. Aí o Samuel olhou para ele e falou assim: será? Aí Deus falou: é ele mesmo, é o menino segundo o meu coração. Que isso, irmão? Deixa eu contar uma coisa para você. Talvez muita gente diz muita coisa sobre você, para você, e talvez você acreditou em tudo que já te disseram, mas tem uma pessoa que você jamais consultou para saber de verdade quem você é, e é essa pessoa que deve de verdade te interessar. O nome dele é Jesus. E a nossa identidade não está firmada no que o homem diz sobre nós, mas naquilo que Cristo revela sobre quem somos, e para a glória dele, porque vivemos. Então, ao invés de você acreditar no que dizem sobre você, começa a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor diz que eu sou? Quem eu sou para ti? E a resposta é: você é meu filho. Se isso não te for suficiente, você vai viver refém a vida inteira do que dizem ao teu respeito. Mas quando entendemos quem somos, nossa identidade se altera para a percepção de quem filho e o que um filho faz. Você tem filho? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Irmão, os nossos filhos são folgados, não são? Pode falar a verdade, não são folgados, sim ou não? Eu tenho a minha pequenininha de 3 meses. Pensa uma guriazinha folgada. Tu solta ela, tu pega ela. Ela tem 3 meses e já virou minha chefe, irmão. Você solta ela, pegou, parou de novo. Mas por que ela para de chorar quando eu pego? Porque é o pai que pegou. No meu colo ela se sente segura. Entendeu? Não é que a cama é ruim, é que o colo do pai é melhor. Eu vou. Ei, irmão, não é que a cama é ruim, o colo do pai é melhor. Então eu sei quem ela é, mas ela já se ligou quem eu sou para ela, e isso é suficiente
para eu pegar e ela parar de chorar. A gente vive a vida inteira com Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e está passando luta, necessidade, sem dizer: Deus, pega no colo, é melhor o Senhor comigo do que eu viver sozinho nessa terra, entendeu, lindo? É melhor o Senhor do meu lado, desce, toma conta, entra no meu coração, faz morada, muda tudo. Então, a primeira coisa para a gente aprender a lidar com nossas inseguranças é saber quem somos para Deus. Muda tudo. Porque eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque os amigos têm ciência do que eu estou fazendo. Aleluia. Davizinho top. Oi, tudo bom, seu Samuel? Que você vai ver um joelho aí que é você. Imagina o Davi assim, ó. Que isso? Os irmãos tudo. O Davi? Ele mesmo? Tem certeza? Eu imagino Samuel assim, ó. Eu também achei estranho, mas o chefe mandou. Essa é a graça de tudo. Quando nós pensamos que estamos aptos, normalmente não estamos. Agora, quando dependemos da graça e do favor de Deus, Ele diz que é pra gente ir, é difícil de acreditar, mas é só fazendo o que dá certo, irmão, porque se Ele mandou, Ele é responsável, Ele vai ir junto, Ele cola na guerra, Ele está junto na parada, Ele está dentro, Ele está perto, entendeu? Então, isso é graça. Graça é: eu sei que não posso, mas porque tem um Deus que pode tudo, então eu também vou. Graça é favor imerecido. Então é isso. Davizinho não tinha cara de rei, não tinha pinto de rei, não era rico. Então, esse dia eu estou vendo um vídeo na internet e um rapaz está dizendo como parecer ser bem sucedido. Eu achei engraçado, porque na vida ou você é bem sucedido ou você não é. Parecer não é a mesma coisa que nada. Você já viu que está cheio de dublê de rico hoje? Parece rico, tudo pobre, irmão. Gosta de mostrar as coisas, provavelmente não tem quase nada, porque quem tem necessidade de se autoafirmar, pouco sabe sobre si. Vamos parar para não dar polêmica. Irmão, o rapaz está dizendo assim: para você parecer bem sucedido, você tem que fazer assim, ó. Botar os ombros para trás, peito estufado, cabeça erguida, e aí quando você falar, o seu tom de voz vai ser diferente. Eu estou aqui olhando o vídeo achando maneiro, estou fazendo tudo igual em casa. Aí dei 3 passos assim, irmão. Já pensou andar que nem um galo igual o dia todo? Oi, tudo bem? Minha esposa já deixava no primeiro dia, irmão. Que coisa horrível é essa? Porque na cabeça da gente estão forjando estereótipos que nos dão segurança. Mas o que de verdade traz segurança para o homem não é o estereótipo que ele carrega por fora, é a essência que ele nutre aqui dentro. O que faz alguém ser seguro não é o estereótipo, é a essência. Por isso que precisamos tanto de Jesus, porque aquilo que ninguém enxerga, Deus olha e diz: tem, vou usar, é para a glória do meu nome, é Ele que coloca, é Ele que faz. Por isso que eu acho maneiro o Davizinho. O Davizinho não tinha cara de rei, mas Deus falou: vai ser rei. Então pronto, acabou. Vai ser rei, irmão. O problema é que ninguém sabe, às vezes, então ninguém acredita muito. Lembra? Tem gente que vai abandonar, vai virar as costas, vai trair, e top. É a vida. Então um dia chegaram para o Davizinho e falaram assim: precisamos de Uber Eats, leva comida para os seus irmãos. E ele já era para ser o rei de Israel, e agora foi levar comida para os irmãos na guerra. Imagina a cena, ele chegando na guerra, os irmãos tudo na trincheira escondido, o Golias lá no meio falou: vem, vamos dar um pau. E o Davi entregando comida para os irmãos aqui, ó. Que ele lá? Todo mundo baixa, Davi, cala a boca, Davi. Eu não estou entendendo nada, irmão. Que vocês não vão fazer nada? Não vão dar um pau nesse cara? É que quem tem segurança de quem é, do Deus que serve, do que carrega, da essência que nutre, do chamado que ele tem, ele olha para aquilo que todo mundo vê um gigante e não vê o mesmo gigante. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve. Então o problema é grande para quem não tem um Deus poderoso. Agora, para quem sabe o Deus que tem e que serve, olha para o problema e diz: que é isso, irmão? O Deus que eu sirvo é muito maior do que esse cabra aí. 10 pessoas entenderam? Vou falar de novo. O Deus que eu sirvo é muito maior do que esse problema. O Deus que eu sirvo é muito maior do que o desafio, é muito maior do que o gigante. Então, no fim, eu não estou falando de você confiar em você.
É sobre confiar no Deus que você serve. Não é autoconfiança, é confiança no Deus que você serve. Porque se a gente for para a parada da autoconfiança, irmão, sempre vai ter alguém mais forte, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém. E nós vamos ficar numa competição que vamos perder para sempre. Agora, o dia que a gente colocou a nossa confiança em Deus, acabou. Ninguém é maior que Ele, ninguém é melhor que Ele, ninguém é mais poderoso do que Ele. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sei que tem gente que você tem que confiar em você. Eu digo, não confia em você não, bebê. Se é fraquinho, ruinzinho, confia em Deus que vai. Aí rola. O Davizinho chegou dando comida para os irmãos, o pau torando. Ele falou, não vai ninguém? Cala a boca, Davi. Não vai? Eu vou. O povo falou assim, vai morrer, doido, maluco. Eu vou dar um pau nesse gigante. Aí a primeira coisa que tentaram fazer era mudar o estereótipo dele. Colocaram roupa de exército, capacete e tudo. Ele tá... Tira. Porque o segredo de Davi não era o estereótipo, era a essência, era o Deus que ele servia, era o que ninguém enxergou nele no pasto, era o processo, entendeu, bebê? E aí tiraram a roupa dele de soldado. Ele foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, colocou no bolso, pegou uma funda, foi para o meio do campo de batalha. O gigante olhou e falou assim: eu estou 40 dias bravejando para dar um pau em um de vocês, e vocês pegaram um palitinho de dente para mim. Vocês estão rindo de mim, estão zoando com a minha cara. Porque o que Golias viu? O menino Davi. O que ele não enxergou? O que ele não enxergou? Ele não enxergou que aquele garotinho era o menino segundo o coração de Deus, que ele estava cheio da presença de Deus há muito tempo, estava aí, sabe, transbordando. Sabe o que ele não enxergou? Que quando ninguém o via, ele já estava no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas, derrotando o urso, derrotando o leão. Quer dizer, o que é um gigante para quem dele é um pau no leão? Não é nada. Mas essa é a graça da vida. Olham para a gente e não vê o que passou para trás, só quem nós somos agora. Mas o segredo não é o que está fora, é o que a gente carrega aqui dentro. Entendeu? Aí o Davizinho foi para o campo de batalha, magrinho. Aí ele falou assim para o gigante: tu vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Isso demonstra aonde está a confiança dele. Lindo. Insegurança é falta de confiança. E está tudo bem, nós somos inseguros quando colocamos a nossa confiança em nós mesmos, porque somos falhos, passíveis de erro. Então você está certo em não confiar muito em você, e a própria Bíblia diz que nem é bom. Agora, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, não precisamos ser inseguros, porque agora a segurança não habita em nós, está nele, e nele você pode confiar. Aleluia. Uma cena horrível, todo mundo olhando, vai matar o menino, tadinho, todo mundo tirando foto já para registrar, fazendo vídeo para postar. Ele pegou a funda aqui, irmão, ó. Desenrola. Não dá mais para falar nada com vocês não. Não, foi o que aconteceu. Desenrola, meu cara. Desenrola. Bate. E a Bíblia diz, irmão, que o gigante caiu de ladinho. Acabou. Irmão, é tão engraçado contar uma história assim. É tão gostoso olhar para uma história como essa e dizer: ah, irmão, que o dia que eu for colocado na presença de um gigante, eu não deposite a minha confiança em si próprio, em mim, mas que eu lembre de todos os feitos que Deus já fez por mim.
Que eu lembre de todos os processos que já vivi no Senhor. Que lembro de quão bom, maravilhoso é Deus que eu sirvo. E aí, lindo, não importa o tamanho do gigante, não importa mais, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele acabou. Lembra da palavra lá de trás? Bom, o Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Teve pecados que quando a Bíblia conta a gente fica com raiva de Davi. Pecados pesados. Mas aí a Bíblia diz que o arrependimento dele era tão profundo que constrangia todos que estavam à volta. Porque Davi sabia quem ele era desde sempre. Davi sabia que o segredo não era nem o leão e nem o urso. Que o segredo não era o óleo que tinha escorrido sobre a cabeça dele dentro da casa do seu pai. O segredo dele era o Deus de Israel. E quem sabe quem é o seu segredo e de onde vem a sua força não permite ficar vazio. Não permite que o esgotamento espiritual chegue. Não permite que processos sejam boicotados. Não ignora as dores do crescimento, para que o dia que o gigante cair na sua frente, não pense que o segredo é ele, mas o Deus a qual o comissionou para derrubar o gigante. Aleluia, oh, aleluia.